observei uma necessidade de um esclarecimento sobre a soberania de Deus. Eu ficava assim, meu pai, o que há com a fé dos cristãos modernos? O que está acontecendo? Porque temos ideia ou uma ideia de fé, uma mente completamente humana a respeito da soberania de Deus. Quantos de vocês creem que Deus é soberano? Amém. Qual é o conceito de soberania que você tem na sua mente ao dizer que Deus é soberano? Você diria o que em uma frase, em uma palavra, quando você ouve falar Deus é soberano? O que você entende com isso? O que? Todos nós dizemos amém, Deus é soberano amém, mesmo, aleluia e tal, mas o que é isso na cabeça da gente? Como é que é isso? O que é isso? O que é isso dentro das Escrituras? O que é que eu entendo isso dentro das Escrituras? Vocês se arriscariam a dizer alguma coisa sobre isso? Em frases, diga. Que ele está acima de tudo e de todos. Que ele está acima de tudo e de todos. Que ele não perde o controle. Que ele nunca perde o controle. Ele sabe todas as coisas. Que ele sabe todas as coisas. E reina desde a fundação do mundo. Que ele reina sempre. Desde que começou o mundo, ele reina. E antes que o mundo houvesse, ele reina. Ele tem controle de todas as coisas, está em suas mãos. Ele tem o controle e o controle de tudo está nas suas mãos. Amém. Amém. O que mais? Mais alguém? Arrisca. Hein? Porque dele e por ele são todas as coisas. Ele comanda tudo. Ele comanda tudo. Olha só. O que mais? Ele é perfeito nos seus caminhos. Ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Diga, minha amada. Ele nunca vai esquecer de nós. O que mais? Então, por que nós somos tão ansiosos, tão preocupados? Por que então nós sofremos com antecedência das coisas? Por que então os acontecimentos da vida nos trazem tanta preocupação? Por que ficamos sem dormir à noite? Por que temos que tomar calmantes para ficar mais tranquilos? Se nossa fé é esta. Então, onde é que vocês acham que há um problema? Não seria um problema de incredulidade? Não teríamos algum problema na estrutura da nossa fé? Por isso que Jesus diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Parece que todo mundo tem fé hoje como nunca, mas é uma fé frágil, rasa. É uma fé em uma parte. Eu diria que é uma fé na primeira parte de Hebreus 11 e não na segunda parte de Hebreus 11. Nós podemos ler isso hoje e ver como é esta fé. Mas eu gostaria de que lêssemos Isaías 8, 9 a 13. Vamos começar com esse texto. Esse texto é bastante chocante. Vocês têm toda a liberdade de participar,
Por favor, não me deixe falar apenas. Tenham liberdade. Isaías 8, do versículo 9 ao versículo 13. Diz assim: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvido todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo a forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que eles temem, nem torneis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Ele é o vosso temor, e seja Ele o vosso espanto. Esse é o texto que me vem à mente sempre que eu vejo, e eu acho que desse cenário, um cenário profético dos últimos dias, do cenário político desta nação e no cenário político do mundo, eu acredito que a igreja precisa voltar os olhos para a soberania de Deus. Nesse texto, ele deixa claro quem é o nosso espanto e quem deve ser o nosso temor. Quem? Quem deve ser o nosso espanto, irmãos? Quem controla as decisões no universo? Quem decide? Os povos, as nações podem fazer planos. Decisões vêm do trono de Deus. Se perdermos essa noção, seremos iguais a qualquer um incrédulo. Teremos as mesmas posturas, atitudes, sentimentos, ansiedades. Vocês querem comentar sobre o texto de Isaías 8? Bom, poderia colocar mais um texto para podermos comparar com esse. Podemos ir a Lucas 12, versículos 5, texto conhecido no Novo Testamento, algo muito interessante para pensarmos. Olha, gente, cada dia mais reconheço que nós precisamos ter uma alavancada na nossa fé. Teremos cristãos mais maduros e mais quietos, mais tranquilos, mais sossegados. E digo isto porque muitas vezes nós somos assaltados à nossa fé pela incredulidade. E é difícil dizer isso para cristãos, que somos tomados de incredulidade. Seja lá o que você está passando, seja lá o que está te assaltando, te pressionando, se é enfermidade ou se é situações quaisquer que você tem passado. Nós temos visto cristãos extremamente ansiosos com o dia de amanhã, por exemplo. Quando Jesus disse: olha, vocês não têm que ficar preocupados com o dia de amanhã. Vocês só têm hoje. Vocês vivam um dia de cada vez.
Porque amanhã, o Deus de hoje controla amanhã. O Deus que controlou hoje, controlará amanhã. Amém? Ah, mas nós ficamos preocupados. Nós ficamos preocupados, por exemplo, com a comida, com as vestes. Depois do texto de Lucas 12, versículo 5, nós vamos então a Lucas 6. Mas vamos agora nos voltarmos a Lucas 12, 5. Quem quiser pode ler. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. A quem devemos temer, por acaso? Devemos temer a quem? Quem deve ser o nosso espanto? O Senhor dos Exércitos. De quem nós deveríamos ter medo? Respeito? Ficar preocupado até? Só a Ele. Porque Ele pode matar o corpo e jogar a alma do inferno. E mais nada. E mais ninguém deveria nos atemorizar e nos perturbar tanto. Por que os cristãos não colocam sua paz no lugar certo? Não é? Eu não estou aqui para apontar, porque estou me colocando na mesma posição. Tá? Mas eu quero que voltemos às Escrituras. Voltemos ao capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus. No capítulo 6 de Mateus, nós vamos perceber no versículo 25. Olha como Jesus tratou a vida emocional dos seus discípulos. Como ele cuidou da vida emocional dos seus discípulos, e vamos perceber qual foi a base que ele lançou na mente dos seus discípulos. Qual tipo de saúde emocional que aqueles discípulos tinham a partir deste entendimento. Olha só, porque vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? São duas perguntas que Jesus faz. A primeira não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então por que vocês ficam tão preocupados com isso? E depois ele vai, por que vocês ficam tão preocupados com o seu sustento? E isso não é um convite à preguiça. Isso é um convite à paz, ao descanso, ao entendimento da soberania de Deus, ao controle. Às vezes eu fico olhando tantos passarinhos, né? Tantos. São tantos. Pela manhã você vê
Todos. E o Senhor alimenta todos eles. Imagine se um passarinho daquele dorme pensando: olha, como vai ser amanhã? Como que vai ser? Nós temos excesso de futuro e excesso de passado. Por isso a nossa ansiedade. Nos preocupamos excessivamente por algo que nós não temos ainda, que é o futuro. E nos preocupamos excessivamente por coisas que não temos mais nada para fazer, que é o passado. E ficamos entre passado e futuro. E essa pressão gera pessoas enfermas emocionalmente. Eu estou falando de cristãos extremamente enfermos emocionalmente. E nós temos que questionar: o que há? O que está havendo com a igreja moderna? Olha, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Poxa vida, gente. Às vezes nós temos preocupações inúteis, não é verdade? Porque nós não vamos mudar nada. A nossa preocupação não vai mudar nada. Quanto você mudou na sua vida preocupado? E se você passar a noite toda acordado, você vai mudar o quê? E se você passar vários dias sem dormir, o que você muda na sua história? Inútil a nossa preocupação. Sabiam? Às vezes nós somos tão medíocres, e uma fé tão medíocre, e eu não estou aqui acusando outros, eu analiso a mim mesmo. Às vezes é tão medíocre a nossa fé, e começamos a nos preocupar, vivemos ansiosos às vezes, desnecessariamente. E Jesus diz assim: o que a sua preocupação muda? Muda o curso das coisas? Deveríamos ser pessoas de uma estrutura emocional melhor. Eu experimentei essa situação com meu filho, isso tempo atrás, assim, eu me questionei sobre isso aí, assim, de ele vai para a rua e eu fico ali com o olho na porta, com o olho no trinco, com o ouvido no trinco, e aquele desespero, e orando e sem conseguir dormir. Aí depois eu comecei a refletir que esse meu desespero, essa minha insegurança, sabe, não vai mudar situação nenhuma lá fora. Se eu já coloquei em Deus, eu já pedi a Deus, porque eu permaneço com aquela, né, eu me confrontei com isso aí, permaneço com aquela preocupação, com aquele medo, e eu me questionei isso aí, com esse pensamento de desespero, né? E dentro disso aí, cadê a confiança que o Senhor que guarda, que não é a minha preocupação que vai guardar, e a fé que eu exerci ali na oração, de confiar que o Senhor está lá, eu não posso ver, mas eu vou confiar nisso. Pronto. Recebemos fragilidades, não? Olha, as nossas fragilidades às vezes nos faz sofrer desnecessariamente. E às vezes a fragilidade está na fé. Porque você sabe que existe uma fé nesse tempo moderno que não é fé. Não é condenada a fé bíblica. É muitas vezes pensamento positivo, palavras positivas, confissão positiva, mas não é fé. Por exemplo, algumas pessoas dizem: você está doente. Não diga isso. Não diga que você está doente. Não fale dessa doença. Você não tem isso. Ela chamou isso de fé.
Isso não é fé, isso é confissão positiva. Confissão dele. Confissão positiva. Isso está em todas as religiões. Todas as religiões, budismo, shintoísmo, todos os ismos, tem isso, fala assim, olha, enche a sua mente de pensamentos positivos. Você tá. E isso é fé? Isso não é fé. Isso não é fé, irmãos. Isso, vou dizer para vocês com todo respeito, isso não é nada. Isso não é nem só fé, mas isso não é nada. Eu quero que nós olhemos as Escrituras, o que é fé de fato. Mas vamos terminar o texto. Mas por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Olha Jesus agora apontando o problema. O problema dessa falta de tranquilidade, e eu penso que Deus está falando conosco nesta noite, mais uma vez, tá? E falando comigo, porque a palavra de Deus, ela é bálsamo, ela nos lava, ela nos confronta com a nossa realidade. Ela não confronta só os outros, ela confronta a todos nós. Estamos todos no mesmo barco, irmãos. E muitas vezes sofremos de crise de incredulidade diante das situações, das dificuldades da vida. E Jesus chama isso de pequena fé. Homens extremamente preocupados, ansiosos. Essa é uma geração de ansiosos, de pessoas que precisam cada vez mais de opioides e de calmantes. E é por uma simples causa, a preocupação com o amanhã. Às vezes esta é a causa. Claro que a ansiedade tem muitos elementos, que não é só a preocupação com o amanhã. A ansiedade, ela tem vários fatores, mas essencialmente ela é um excesso de futuro ou um excesso de passado. Mas vamos seguir mais um pouco o que Jesus diz. Ele diz, ora, Deus veste a erva do campo. Ele começa com coisas muito simples. Ele fala de que Deus, que o Pai cuida das aves, cuida dando alimento a elas, nutrindo elas. Ele fala das ervas do campo, que ele cuida, e diz que nós somos mais importantes do que estas coisas, que nós somos mais importantes do que as aves, e que somos mais importantes do que as plantas, que os lírios. E ele fala assim, se ele cuida dos lírios, ele vai deixar de cuidar de vocês? Se ele dá comida às plantas, às aves do céu, ele vai deixar de cuidar de vocês? Existe uma palavra, claro, que precisa entrar no nosso vocabulário, que é contentamento. A palavra contentamento é uma palavra que saiu muito do vocabulário dos cristãos. Nós nunca estamos contentes com o que Deus está nos dando hoje. Por isso, a nossa falta de gratidão
A nossa ingratidão é porque nós estamos sempre achando que precisamos de mais. Então, se Deus nos dá isto, não estamos satisfeitos, porque, nosso objetivo é mais aquilo. Então, Deus nos dá mais aquilo e nós falamos, nós precisamos de mais aquilo outro. Não sei. Desafiaram a nossa mente a um descontentamento completo. Nunca estamos contentes com nada. Contentamento talvez seja a palavra para discutirmos, que pode diminuir muito a nossa ansiedade. Bom, seguimos. Não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou como nos vestiremos? Agora Jesus fala assim, porque os gentios que procuram todas estas coisas. Olha, ele diz assim, vocês são os discípulos de Jesus, meus discípulos. Vocês estão ansiosos? Isso é coisa de gentios. O que nós chamaríamos de coisas de gentios? Quem seriam os gentios aqui nesse texto? Quem seriam os gentios? Jesus diz assim, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem são esses gentios? Os que não têm Deus como Pai. Que mais? Que mais seria? Se você colocar que os gentios são aqueles que não têm Deus como Pai, não confiam na paternidade de Deus e não confiam no cuidado de Deus, muitas vezes nós agimos assim. Nós agimos muitas vezes como se nós estivéssemos no mundo para fazer a nossa vida dar certo. E que nós estamos no mundo com a responsabilidade de fazer a nossa vida dar certo. Irmãos, se nós tivermos a responsabilidade por nós mesmos de fazermos a nossa vida dar certo, nós seremos os piores de todos os homens. Nossa confiança está no Senhor. De que Ele controla a nossa vida. De que nada, absolutamente nada, foge do seu governo. Vocês percebem que lá dentro da gente agora, nesse momento que eu estou falando isso, dá-se uma coisa assim, tipo, será mesmo que eu creio nisso? Será mesmo que eu confio plenamente na soberania de Deus? Onde está firmada a minha fé? Eu tenho fé que Deus vai fazer isso de bom para mim. Eu tenho fé que Deus vai fazer isto e vai mudar isso e vai me dar aquilo. E isto tudo chamam de fé. Mas vamos terminar o texto. Porque aqui, quem está nos ensinando é o nosso mestre. Quem está falando é o nosso amado Jesus. É o nosso sumo pastor. Ele quer pastorear a nossa alma nesta noite. Ele quer pôr a nossa alma para dentro, sabe? Aquieta. Por que te abates, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Davi fala, por que minha alma está tão abatida? Por que minha alma é tão perturbada? E ele consegue achar uma razão. Essa alma precisa esperar em Deus.
Esta alma precisa confiar em Deus. Davi dá uma impressão em muitos momentos que ele sai do corpo e fala para ele mesmo, não dá uma impressão que ele fala assim, minha alma, o que está acontecendo com você? Você não está bem. Há momentos que nós precisamos fazer isso com a nossa alma. Dizer, alma, volta para o seu lugar. Fica no seu lugar quietinho. Minha esperança está em Deus. Minha confiança está nele. Ele é meu rochedo. Ele é a minha torre forte. Nele eu espero. Aleluia. Em Filipenses 4, vamos voltar lá a Filipenses 4, que é um texto extremamente conhecido por todos nós. No versículo 4 até o versículo 7, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Alegrai-vos sempre em quem? E onde que deve estar a nossa alegria? Porque, irmãos, se nós pormos a nossa alegria em qualquer outro lugar, nós seremos pessoas muito abatidas, tristes, e com nossa alegria realmente em altos e baixos. Hoje nós vamos estar alegres porque aconteceu alguma coisa de bom. E amanhã, se não aconteceu nada aparentemente de bom, nós vamos estar tristes. Nós vamos viver uma vida exatamente assim, entre picos de alegria e picos de tristeza. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E seja a vossa aparência conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação quer dizer, seja a vossa expressão, a vossa aparência conhecida por todos, de que há uma alegria em você e uma paz que excede o entendimento. Às vezes é tão difícil expressar isso, não é? Às vezes nós estamos tão tomados pela nossa visão da vida. E hoje eu fiquei pensando nisso. À tarde, eu fiquei pensando, poxa, eu preciso tirar minha cabeça daqui. Eu preciso olhar as Escrituras e crer naquilo que está na palavra. Eu não posso viver por vistas. Eu tenho que viver por fé. Bom, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ações de graças. Aqui não são sentimentos de gratidão, são atitudes de gratidão. Ação é uma atitude, é uma postura, é um comportamento. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Pare de ficar ansioso. Apresente a Deus a sua súplica. O seu pedido humilhado.
Mas nunca se esqueça das ações de graças. Dê graças. Dê graças a Deus. Eu gosto daquela oração de Jesus. Jesus sempre orou ao Pai e sempre, nas expressões dele, estava assim: graças te dou, ó Pai. Nos momentos mais difíceis, Jesus tirava graças te dou, ó Pai. Eu sei que eu preciso aprender isso. Eu sei que é muito raso a minha gratidão. Olha, irmãos, a oração de Jesus quando foi ressuscitar Lázaro. Você lembra da oração mais simples que Jesus fez? Ele disse assim: graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouve. Sempre me ouves. Ele disse isso. E então começou a dar ordens a Lázaro para sair. Às vezes nos falta um pouco mais de entendimento, de gratidão. E aí ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é? Bom, vamos transformar esse em equações espirituais aqui. Vamos transformar esse texto em equações espirituais. Olha, você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Coisa alguma quer dizer o quê? Nada. Você entende? Você entende o que é não andar ansioso por nada? Poxa, o que nós diríamos ao Senhor agora, sinceramente? Eu diria assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Você diria isso? Diria ou não? Amém. O que você diria ao Senhor ao ouvir esse texto? Eu diria: Senhor, aumenta a minha fé. Você diria o quê? Hein? Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque nós vamos nos achar com preocupações inúteis que não mudam a história. Nós vamos nos achar cheios de ansiedades que nos adoece, que nos faz pessoas doentes e que adoecemos as outras pessoas também. Essa é que é a verdade. A nossa doença adoece a outros. Porque nos tornamos pessoas perturbadas. Não é verdade? Perturbadas. No dia que eu fui uma pastinha, já foi 8 dias hoje, que eu fiz bastante vômito. E peguei a coisa pra lá. Menina foi. Mas eu fiquei vendendo, a gente tá levando isso também. Muito bem. Olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, existe uma paz de Deus. Ela excede o entendimento. Por quê? Porque as pessoas que estão por perto não vão entender. Nem mesmo você vai entender muito bem. Tá? Porque as pessoas vão olhar para você assim: poxa, ela está passando isso em paz. Como assim? Se fosse eu, já estava dando um tiro no ouvido. E essa pessoa está em paz. Excede o entendimento. Está acima do entendimento humano. Porque só quem tem a paz de Deus
sabe o que é, mas sabe que não vem de si mesmo. A paz de Deus é um negócio que acontece dentro de você, que vem do céu, ou não vem, é claro, né? E esta tarde, fiquei pensando nesta paz. Que, poxa, esta é a paz. Jesus disse, a minha paz vos dou. E não vos la dou como o mundo a dá. Você sabe por quê? Qual é a diferença da paz do mundo e da paz de Deus? É porque a paz do mundo exige circunstâncias favoráveis. E a paz de Deus, ela não depende de circunstâncias. Tá tudo dando certo, então aí tá certo, eu tenho paz. Deu alguma coisa errada, aí eu não tenho mais paz. Essa é a paz que o mundo dá. E a paz que Jesus dá é uma paz que excede esse entendimento. Agora essa paz, ela vai fazer uma coisa com a gente. Ela vai guardar nossa cabeça, nossa mente, para enlouquecer. É essa paz que vai segurar nossa mente. Ela diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e mente. Amém. Agora, eu gostaria de que a gente pensasse um pouco agora na fé. Nessa fé que Jesus disse que era pequena, homens de pequena fé. Vocês estão ansiosos e vivem ansiosos pelo que tem que comer, pelo que tem que beber, pelo dia de amanhã, se vai vestir, se não vai. E às vezes a gente se encontra assim, em grande angústia, porque não sei como vai ser isso, eu não sei como vai fazer aquilo. Olha que a gente não tem amanhã. Nós não temos amanhã, temos? Nós não temos. Esse amanhã não é nosso. Quantos garantem que vão acordar amanhã? Não há garantia de nada. Nós só temos hoje. Mas nós estamos tão preocupados com amanhã. Tem pessoas preocupadas com daqui a 10 anos. Tem gente que não está dormindo porque está preocupado com como vai ser daqui a 5 anos. Eu me lembro bem que eu tive um contato com um irmão muito amado e eu estava com ele numa conversa no trabalho dele. Eu vou ser assim, bem sucinto e bem superficial para não expor nenhum irmão, embora ele não está mais entre nós. O Senhor o levou, mas eu falava com ele, ele disse, olha Eliseu, eu tenho 3 licenças prêmio. E eu falei, tira logo tudo. Não, eu vou guardar para minha aposentadoria. E eu falei para ele assim, rapaz, eu jamais faria isso. Eu tirava todas as licenças prêmio e dava gás. Não, mas fiz as contas que essa licença prêmio vai contar para tantos anos de diminuir para minha... eu falei, é muita coragem e tal, e brinquei com ele e falei, mas eu tiraria. Isso aí. Dias depois, eu estava viajando e me disseram assim, fulano de tal acabou de morrer.
Não é possível. Eu falei com ele. Eu conversei com ele dias passados. Não tinha uma semana que eu tinha conversado com ele. Aí eu fiquei pensando. Ele estava guardando as licenças prêmios para uma aposentadoria. É muita segurança, né? Porque nós estamos sempre preocupados com o amanhã e acabamos nem vivendo hoje, porque nós estamos preocupados com o amanhã, nem desfrutamos o hoje, de tão preocupados que estamos com o amanhã. Essa é a nossa vida com a nossa pequena fé. Hebreus 11. O vosso coração nem se atemorize. Fique atemorizado com nada. Não fique preocupado com más notícias. Não morra na véspera. Confie que Deus controla tudo. E que tudo está nas mãos dele. É pegar ou largar essa fé, hein? Vocês diriam misericórdia? O Senhor aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Amém? Amém. Aumenta a nossa fé. Eles ora. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Significa que tudo que é visível veio do invisível. Correto? Então, o invisível é mais real do que o visível. Porque se o que nós estamos vendo veio do invisível, logo, há mais realidade no invisível do que no visível. Nós temos que crer no invisível. Amém? Amém. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel creu que ele só precisava dar a Deus o que Deus pediu. Que bastava o sacrifício de uma ovelha. E mais nada. Caim achou que precisava de muito esforço para agradar a Deus. Ele precisava dar a Deus o que Deus não pediu. Deus olhou para ele e falou: mas você vai me dar o fruto da terra, uma terra que eu amaldiçoei. Você não soube desde o princípio que lá no Éden, seu pai me vem com vestes de folha e eu dei a ele vestes de pele. Significa que o pecado dele foi coberto por um sacrifício. E não me venha dando frutas para mim, porque eu não quero frutas. Você deveria ter aprendido. Foi mais ou menos isso que Deus disse a Caim. Abel creu que não era o seu esforço. Eu pensava que ele tinha dado
na terra, porque ele trabalhava nisso, aí ele tinha que dar aquilo. Não, ele deu fruto da terra porque ele queria agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Há muita da religião de Caim na nossa cabeça. Queremos agradar a Deus por um esforço que é nosso. E eu disse para alguém esta semana assim: não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso não significa que nós não temos obras a fazer. Nós somos salvos para as boas obras, mas não somos salvos pelas boas obras. Sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A religião é o homem esforçando-se para agradar a Deus. O Evangelho é Deus estendendo as mãos ao pecador. É simples. Me conte aí. Vocês já viram as estruturas religiosas como elas fazem esforço? Há religiões de sacrifícios, os caras se mutilando, se sangrando, andando não sei quantos quilômetros de joelhos, subindo escadarias absurdas de joelhos, sangrando. Tudo por esforço humano. Quando Jesus está dizendo: venha, eu sendo ao longo desse dia, eu te tiro de onde você está. Você precisa crer. Você precisa aceitar o sacrifício. Bom, isso dá mais uma pregação de umas 4 horas. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos que o buscam. Ele, olha que coisa linda esse texto, não é? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, você tem buscado o Senhor? Você tem colocado Deus na prioridade? Ele é galardoador de todos que o buscam. Você creia nisso. Creia que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você está com dúvida? Você está duvidando? Você está duvidando por quê? Porque você quer ver do seu ponto de vista? Você tem que crer. É uma questão de crer. Aleluia. Amém. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Esse cara tinha fé. Ele recebe uma orientação para fazer uma arca.
não tinha mar nem rio perto. E ele passa dezenas de anos fazendo uma arca. Imagine, as pessoas deveriam passar por ele e falar: tá louquinho. Onde tem água para levar esse barco dele? Não tem. Não tem mar, nada por perto. É muito louco um homem desse, né? Mas o camarada obedeceu, cumpriu. E o que aconteceu? Todos nós já sabemos. Agora vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Sempre eu digo, o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Simplesmente obedecer. Não precisa ver nada. Faça. Amém. Lembro-me quando o Senhor me disse em Salvador para vir a Itabuna. Era uma orientação clara e definida do Senhor de que estava me tirando de Salvador para Itabuna. E o Senhor me disse assim: eu vou levantar um exército ali. Pronto. E eu me lembro que quem estava junto de mim falou: não creia nisso. Isso não é de Deus. E eu falei: bom, se não é de Deus, então não se cumpre nada. Um mês depois de Deus ter nos falado em um círculo de oração assim, algumas pessoas estavam, um mês depois eu estava em Itabuna. E quando eu desci pela primeira vez em Itabuna, eu olhei para tudo assim, lembrei do que o Senhor havia me dito e disse: esse é o lugar. Só que Deus, ele diz o destino, mas não conta o caminho. Porque se ele disser o caminho, você desiste do destino. Tipo assim, José. Você lembra que José tinha aquele negócio, aqueles sonhos, que ele ficava todo empolgadinho, contando o sonho para todo mundo, ao invés de ele ficar calado, né? Mas ele ficava empolgado. Poxa, a lua e o sol se inclinou para mim. E os 12 feixes também se inclinaram para mim. Aquele sonho dele não precisa de interpretação, né? Era só ouvir que todo mundo entendia. Pois é. Mas se ele soubesse que ele ia ser vendido como escravo barato, se ele soubesse que ele ia ser vendido novamente, que ele ia para a casa de Potifar, que a mulher de Potifar ia dar em cima dele, que ele ia para a cadeia, e que lá na cadeia ele ia até interpretar um sonho lá do copeiro e do padeiro. Mas ainda ia passar mais 2 anos depois que interpreta o sonho na cadeia. Você acha que ele ia querer que algum feixe inclinasse para ele? Você acha que ele não ia dizer assim: não precisa não. Eu não quero sol nem lua inclinando para mim, não. Deixa quieto. É porque ainda não, se não chegamos ainda ao destino, tudo é caminho. E Deus não conta tudo do caminho. Nesse mundo tereis aflições. Se você não está disposto a cumprir a vontade de Deus, tendo aflições, se você acha que a vida cristã é assim, pã, e tudo acontece, então não é fé, tá? Não é fé. Imagine Abraão saindo da sua terra,
quanto tempo, quanta peregrinação, quanta história. Olha, Abraão vem de Ur. Ur era uma cidade uma das mais avançadas da Mesopotâmia. Dizem que o Ur tinha água quente nos banheiros. Dutos de água quente. Abraão passava muito bem, estava muito bem. Aí Deus fala assim: sai da sua terra, do meio da sua parentela. Você está pensando que ele deixou qualquer coisa? Ele deixou Ur. Ele deixou uma das cidades mais avançadas da época. Aí diz assim: agora você vai ser peregrino. Vai andar aí até o lugar que eu tenho para você. Por isso que é chamado pai da fé. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus. Porque, não. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós não entendemos. Especialmente quando sofremos, hein? Mas a vontade de Deus, isto? Bom, vamos terminar dizendo: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Aleluia. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia lhe feito promessa. Deixa eu dizer uma coisa da fé que eu acho que vai diferenciar do fideísmo, de uma fé moderna por aí. Fé é naquilo que Deus diz e não naquilo que eu quero. Você tem que crer, e a sua base de fé é naquilo que Deus diz. Isso é que é fé. Porque Deus só tem responsabilidade com aquilo que Ele diz. E não com aquilo que eu quero. Se Ele não disse nada, se você não está baseado naquilo que a palavra de Deus diz, então isso não é fé. Muito bem. Bom, ainda dá tempo? Ler mais um textinho? Diz. Dá até meia-noite. Por isso, vamos lá. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de idade, pois teve por fiel aquele que havia feito promessa. Bom, versículo 13, nós vamos falar assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque muitas das coisas que Deus prometeu se cumpriu um pouquinho depois. O camarada viu só um pouco. Ele não desfrutou de tudo. Olha só a história. Abraão, pai de uma grande de muitas nações, de todas as nações da terra, praticamente foi isso que Deus diz aí. Olha a estrela aí, olha como é que estão as estrelas. Conta, não sei, não dá, é assim que eu vou fazer com você. Aí ele morreu e não viu. Mas creu, fez o que Deus mandou. Pensa nisso. Amém? Amém. Agora, vamos finalizar.
Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Olha só, começou a engrossar o caldo, né? Porque agora, pela fé, o cara não recebe uma coisa simplesmente. Ele abandona o bem-estar, crendo em algo que estava acima da vista. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha só o que o escritor aos Hebreus fala. Ele preferiu a vergonha de Cristo, porque contemplava um galardão. Você lembra o que Jesus diz, o texto de Hebreus vai dizer mais tarde? Que Jesus, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Estava de olho num gozo que estava proposto. Muito bem. Vocês vão ler em casa aí. Agora, vamos para o término aqui. Vamos para o término. Versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Aí o que mais direi, vocês precisam conhecer o Velho Testamento aí, porque o que mais direi, eu vou só citar os textos, os nomes. O que mais direi a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, e esse Jefté aqui é uma das situações mais complicadas do Velho Testamento, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha que coisa linda. Agora, esta mesma fé, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Pela fé, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior promessa. Superior ressurreição. Essa mesma fé que subjugou reinos é a mesma fé que levou alguns a serem torturados e não abandonar sua postura. Outra vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, algemas, prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Eles passaram isso pelo quê? Pela fé. Essa parte, às vezes ninguém lê. Essa parte, a turma que fala de fé não gosta de ler. Lê a parte boa. Mas não lê que muitos sofreram pela fé, se mantiveram firmes, foram cerrados pelo meio, torturados,
Só lê que Davi matou o Só lê a parte boa. Por isso que eu digo que tem uma fé estranha na igreja moderna, que é uma fé da primeira parte e não uma fé completa. Eu vou parar por causa do nosso horário. E este é um convite à igreja do Senhor a vivermos pela fé. Amém? A tirarmos os nossos olhos daqui e olharmos firmemente para aquilo que está adiante de nós. Amém. Deus nos abençoe. Vocês agora falem 5 minutos. Falem assim, uma frase, um texto, uma coisa que o Senhor falou ao seu espírito, uma palavra.